Olá, pessoal do primeiro ano. Então, hoje nós vamos fazer nossa primeira revisão para a prova, né? A nossa prova será na sexta-feira, tá? E para isso, eu selecionei como tema, tá? A questão fontes energéticas, sobretudo das fontes energéticas no Brasil, tá? Então, tá aí, revisão para a prova do primeiro bimestre. E aí, nós vamos iniciar nossa aula destacando, né? Duas fontes energéticas, né, cujo uma é de origem fóssil e a outra não fóssil. Então, em relação à origem das fontes de energia, nós temos fósseis e não fósseis, né? Como exemplo de fósseis, nós temos aí o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o xisto betuminoso, né, que é um óleo não convencional muito utilizado atualmente nos Estados Unidos, tá? E todos eles têm origem nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, assim como as rochas sedimentares, elas são formadas através da deposição de sedimentos. Então, vou te dar um exemplo retomando a aula lá de formação de petróleo, tá? Na medida que as algas marinhas elas vão caindo nas fossas abissais, que são depressões que existem no fundo dos mares, por exemplo, porque não existe petróleo somente no fundo do mar, né? É só um exemplo. Essas algas, juntamente com os fósseis de animais, juntamente com restos de fragmentos de rochas, vão sendo depositados de forma que, em milhares de anos, se transformam no que nós conhecemos por petróleo. Por isso, é possível afirmar que os combustíveis fósseis ou que a matriz energética de origem fóssil ela tende a acabar. Porque na medida que se vai retirando o petróleo dessas bacias sedimentares petrolíferas ou dessas fossas abissais, chega um momento em que ela acaba. Para que haja uma nova formação, é necessário milhares de anos, tá? Então, nós temos aí a origem fóssil. Origem, né, dessa matriz energética chamada de não fóssil, tá? Nós temos aí como exemplo dos não fósseis, eólica, nuclear, solar. São fontes energéticas que a natureza ela consegue decompor em um curto período de tempo, né? Então, não demanda milhares de anos. Elas são mais acessíveis e mais que isso, tá? Elas não têm origem em um fóssil, ela não tem origem em uma bacia sedimentar. A origem dela não advém de uma deposição de sedimentos, tá? Dentro dessas não fósseis, nós temos aí os biocombustíveis. Os biocombustíveis, tá? Eles têm origem na chamada biomassa. Então, através da biomassa, é possível se extrair ou gerar energia. Então, nós temos aí os dois primeiros exemplos, a cana e o milho. No Brasil, né, o etanol, ele tem origem na cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é considerada a biomassa que vai produzir o combustível álcool. Nos Estados Unidos, nós temos o milho, né, que também vai produzir o álcool. Fazendo uma avaliação entre as duas formas de biomassa, é possível afirmar que a qualidade em relação ao etanol da cana-de-açúcar, para alguns especialistas, é superior à do milho. Quem domina a do milho são os Estados Unidos, tá? Nós temos aí também a questão da mamona, da beterraba e outras formas, né, de biomassa. O biodiesel e o álcool são exemplos, né, de biocombustíveis. No caso da mamona e no caso da beterraba, através dessas duas biomassas aí, nós temos a formação do biodiesel, tá? E assim vai. As energias, elas estão classificadas em energias renováveis e energias não renováveis. Quando eu falo em uma energia renovável e não renovável, eu levo em consideração o tempo. E quando eu levo em consideração o tempo de formação
né, dessas energias, eu posso fazer um comparativo quando eu pego o petróleo, por exemplo, e quando eu pego a biomassa da cana que vai gerar um biocombustível que é o etanol. Então, se eu pego o etanol e o petróleo, eu consigo separar, dividir essa ideia de energia renovável e não renovável. Se eu planto cana-de-açúcar, se eu planto essa biomassa, né, o que vai gerar essa biomassa, que vai gerar o biocombustível etanol, eu sei que eu consigo ter aí o etanol. Então, eu plantei a cana-de-açúcar, a consequência posterior é o surgimento do etanol. E eu consigo fazer isso em um tempo muito menor do que, por exemplo, a formação de um petróleo, que nós vimos, né, que demora-se aproximadamente milhares de anos para ser formado. Então, enquanto eu tenho uma energia renovável que consegue se decompor em um curto período de tempo, eu tenho as energias não renováveis, que não quer dizer que elas não se renovam, mas quer dizer que o tempo de sua renovação, de sua formação, leva milhares de anos. É um tempo que a gente pode considerar um tempo geológico e não um tempo histórico, né? Não um tempo em que uma geração consiga acompanhar, mas um tempo em que se deve levar milhares de anos, um tempo geológico. Energia limpa. O que hoje é considerada chamada energia limpa, tá? Para alguns autores, energia limpa é aquela que não gera grande impacto ambiental. Para outros, é uma energia que gera pouca poluição ou menores impactos, ou impactos menores, que vamos dizer assim, a teoria mais aceita, tá? Para muitos, tá? A energia limpa, que é aquela que gera pouca poluição ou impactos menores, tá? Ela vem através de exemplos como a energia solar, a energia eólica, a usina hidroelétrica, que gera muito impacto, tendo em vista, vamos dizer assim, a desapropriação de terreno, a inundação de áreas. Porém, ela é considerada para muitos uma energia limpa, por quê? Porque ela não é uma energia que, se considerada a outras energias, ela não vai gerar tamanha poluição atmosférica. Apesar de que existem ambientalistas, né, e cientistas que já comprovaram que quando uma área é inundada, né, a decomposição das árvores que ficam submersas podem ocasionar o aumento de CO2 na atmosfera. Porém, nós estamos falando de uma energia que é produzida e que na hidroelétrica, na usina, ela gera menos poluição atmosférica do que as demais energias. Por isso, ela vai entrar em energia limpa. Se eu for fazer um comparativo com aqueles que acreditam que a energia limpa é aquela que não gera grande impacto ambiental, então a hidroelétrica ela não vai entrar. Mas o que nós temos que ter em mente? Que, levando em consideração a teoria mais aceita, que gera pouca poluição e impactos menores, serão exemplos de energias limpas: a solar, a eólica, a usina hidroelétrica e a energia nuclear. Curiosidade, nós temos aí dois tipos de energias, né, que talvez não façam tanto parte assim da nossa realidade, mas que é necessário nós destacarmos. A primeira, a energia geotérmica, que é aquela energia, né, utilizada através das energias que vêm do interior da Terra, como por exemplo de vulcões, de geysers, né, e assim por diante, tem a ver com as forças endógenas. E um exemplo que nós já até vimos, tá, desse tipo de energia é a Islândia. Então, o país Islândia, eles utilizam bastante a questão da energia geotérmica. E a maremotriz, que é uma energia gerada através da força das ondas do mar. Ela demanda um investimento mais alto, por isso no Brasil nós não temos tantos lugares assim que trabalham com a questão da maremotriz. Nós temos, na verdade, um polo no Nordeste, né, em experimento para
geração de energia maremotriz. Daí o nome, maremotriz, né? Então, nós temos uma energia gerada a partir da força produzida através das marés, desse aproveitamento. Nós temos aqui a matriz energética mundial, e aí como a gente consegue perceber, né, dentro dessa matriz energética mundial, nós vamos ter o destaque aí do petróleo. Então, aproximadamente 31% de toda a matriz energética mundial advém do petróleo, tá? Nós temos aí 29% correspondente ao carvão. Nós temos 21% ao gás natural, né? 10% da biomassa, que vem crescendo ultimamente, né? Tendo em vista que as energias não renováveis, elas um dia vão acabar ou elas demoram milhares de anos para serem formadas. Então, hoje nós procuramos energias alternativas e aí entra a biomassa. 5% da energia nuclear, 2% da hidrelétrica e outras energias renováveis aí estão nessa área de 1%. Em relação ao Brasil, a matriz elétrica brasileira, ela advém, olha lá, em 60,8% da energia hídrica, que são hidroelétricas, né? Nós temos aí 8,8% que é eólica, principalmente, gente, no nordeste do Brasil e no sul do Brasil. Nós temos essa energia eólica que advém da força do vento, né? A biomassa hoje no Brasil corresponde a 8,4%, o gás natural 7,6%, o petróleo 5,1%, carvão mineral 2% e assim vai. Como se produz eletricidade no Brasil? Tendo em vista o gráfico anterior, então é possível afirmar que a eletricidade no Brasil, ela advém de hidroelétrica, de termoelétrica, de energia eólica e de termonucleares, tá? Sendo que as hidroelétricas, elas são a grande maioria. Lembrando que a maior usina hidroelétrica no Brasil é uma usina binacional, que é a usina de Itaipu. Um dia ela foi considerada a usina que produz maior energia no mundo, porém hoje ela já foi superada, né, por uma usina chinesa, né, e por projetos aí com certeza que estão surgindo e que tende ainda a jogá-la mais para o terceiro, quarto lugar da lista, tá? Então, a usina de Itaipu, ela se localiza, ela fica ali entre a região sudeste e a região sul do Brasil. Propriamente dita, ela fica em Foz do Iguaçu, tá, gente? Então, nós temos lá a chamada Bacia Platina e ela é uma usina que recebe esse nome de binacional, porque nós temos uma parceria entre Brasil e Paraguai, né? E a energia, respectivamente, pertence a esses dois países, assim como a usina pertence a esses dois países. Ela é a maior usina brasileira e é a maior geradora de energia do Brasil. Nós temos aqui um tema, né, que todos nós um dia ouvimos falar, que é a questão do pré-sal. Não poderíamos terminar essa revisão sem falar sobre a questão do pré-sal no Brasil. O pré-sal é uma área, na verdade, de reserva petrolífera, tá, pessoal? Que fica debaixo de uma profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. No Brasil, essa camada ela compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros. Além do mais, o pré-sal encontrado aqui no Brasil, ele não compreende só a reserva de petróleo, e também a reserva de gás natural, viu? Na verdade, ele encontra-se localizado em águas profundas, tá? Como a imagem aí mostra, a mais de 7.000 metros abaixo do nível médio do mar, sob uma extensa faixa de sal, que atinge até 2.000 metros de espessura, viu, gente? O que dificulta uma certa exploração, né?
Essa reserva brasileira, ela se localiza em uma faixa litorânea, como eu disse, né, de aproximadamente 800 quilômetros de extensão, que compreende, na verdade, os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. Lembrando que o petróleo encontrado nessa região é de alta qualidade e localiza-se numa das áreas de 3 bacias sedimentares. Então, aí nessa imagem, né, dá para abstrair tudo isso que eu falei e tem aí todos os estados que vão compreender onde fica concentrada essa camada aí do pré-sal no Brasil. Com isso, pessoal, nós terminamos a nossa revisão. A nossa prova é sexta-feira. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato no meu WhatsApp, recorrendo às aulas que eu sugeri nas aulas anteriores, assistindo a revisão várias vezes, pesquisando, tá? E até sexta. Se preparem e boa sorte!